conversar com o deputado Eduardo Bolsonaro, agradecendo mais uma vez a participação dele aqui no Conversa Timeline, hoje com uma audiência altíssima, quase 34 mil visualizações simultâneas. Deputado, seja bem-vindo, um prazer conversar com o senhor. Cadê? Aí está. Aí, sem barba. Agora sem barba, versão 2026. Já com cara de novo, tá com cara de novinho. Deputado, obrigado pela participação. Eu imagino que o sentimento seja de esperança renovada, né? A gente começou o ano tão mal, com o presidente Bolsonaro voltando à superintendência da Polícia Federal, depois a prisão do Felipe Martins, mas, felizmente, há algo para nos dar alento, que foi essa operação incrível dos Estados Unidos para capturar o Nicolás Maduro. Muito obrigado. Qual é o sentimento neste momento? Além da alegria, Lacombe, Max, Alan, Ramagem, é a oportunidade de a gente desmascarar a esquerda. A gente está vendo na realidade o quanto de apoio que tem essa operação, que não é uma operação contra a soberania de um presidente, mas para a liberação de um povo que era massacrado por um ditador. Então, cada vez mais, para aquela pessoa que não segue a política, que não quer se misturar naquele embate direita versus esquerda, etc., isso eu deixo de lado. Quando ele para olhar a realidade, ele está vendo agora que, sim, quem tem razão é o pessoal da direita, ou ao menos não de esquerda, né? Então, eu acho que é mais uma oportunidade para a gente expor isso, para entrar nos detalhes. Eu estava acompanhando aí o Max falando das conexões com o regime iraniano. É importantíssimo essa queda do Maduro para dar também mais um fôlego à população que está praticamente desde o Réveillon nas ruas do Irã. Eu sigo muito um perfil aqui de Israel, que é do Hanania Naftali. Ele há muitos anos mostra a realidade de Israel, o que ocorre ali no Oriente Médio, e ele está mostrando agora vídeos de mulheres sem o véu, sem o hijab, dançando nas ruas. E isso é praticamente uma chamada para o all-in. Tipo, vamos com tudo, é tudo ou é nada. Por quê? Porque as mulheres nas ruas dançando, elas cometem 2 crimes no Irã. Primeiro, estar sem o véu, sem o hijab, isso é crime. Inclusive, teve mulher que faleceu no Irã por conta disso. Lá existe a polícia religiosa que fica na rua conferindo quem está vestindo o véu de maneira correta. Então, se você deixar o cabelinho um pouquinho para fora, você pode ser punida de multa até ser espancada. E dançar também é um crime para as mulheres no Irã. É proibido usar ela dançar em público. Então, quando você olhar um vídeo do Irã das mulheres sem o véu na cabeça dançando, aquilo é quase que a expressão máxima de vamos derrubar o regime. E num desses posts aí do Naftali, você vê também uma mãe que acabou de perder o filho assassinado num desses protestos, porque tal qual ocorria na Venezuela, e deve estar ocorrendo agora, né? As milícias vão para as ruas, a guarda leal ao ditador, lá, as forças Quds, elas vão para as ruas para matar esses manifestantes, para, através da repressão, tentar intimidar eles de tentar derrubar o governo. Então, uma mãe que teve o filho assassinado, no cortejo fúnebre do seu filho, está lá sem véu e dançando no momento em que poderia se exigir dela, né, o máximo luto, uma tristeza totalmente compreensível. Ela não. Ela está falando, meu filho morreu, mas vai valer a pena que a gente vai derrubar esse regime. Então, olha a magnitude dessa queda do Maduro. Nada acabou. A gente sabe que tem um dever de casa a ser exercido com a força dos norte-americanos, porque o povo da Venezuela foi desarmado, com a ajuda dos cariocas do Viva Rio, né, do Rubens César, o nome dele, né? Rubens César. Ajudou a desarmar o povo venezuelano, então eles ficaram reféns do Maduro, mas com a força norte-americana há um sentimento de esperança sim, Lacombe, para que esse ano novo seja um ano de muitas mudanças, não só na Venezuela, mas no Irã e, Deus quiser, também no Brasil. E olha, Eduardo, o Trump postou agora há pouco, né? Na verdade, não sei se foi ele que postou, se foi a imprensa, mas tem uma foto dele dentro do Air Force One com o senador Lindsey Graham segurando um chapéu escrito Make Iran Great Again, né? Não sei se a produção consegue colocar aí, né? Mas é... E só rapidinho, Max, para explicar, acabei não completando a informação. O The Times, né, o jornal britânico, publicou um relatório de inteligência do Irã com um plano de fuga do Ali Khamenei. Ele deixaria o Irã, se os protestos não forem controlados, começaram em Teherã, na capital, já se espalham por 70 cidades do Irã, e eles estão monitorando ali, o regime dos ayatollahs está monitorando. Se a situação não for controlada, o plano é que ele vá para a Rússia, o Ali Khamenei, com 20 assessores e parentes mais próximos. Igual o Bashar al-Assad, né?
Uhum. Agora, deputado, eu queria ver a sua opinião sobre como ex-deputado, me respeita. Não. Para com esse negócio. Aqui na timeline tem isso, não. Deputado. Eu não estou chamando o deputado Ramagem de deputado de senhor, porque é parceiro aqui agora, estou no você. Mas é deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos criar um governo interino. Os ex-deputados, os ex-deputados são os candidatos que levariam mais votos nessa eleição se pudessem participar. Anota aí. Exato. Um dia será. Exato. Ô, Eduardo, mas a gente vai criar um governo interino aqui, aí a gente continua reconhecendo tudo que o governo ilegítimo diz que não é mais. Mas enfim, vai lá, Max. Não, mas tem um pouco a ver com isso, porque eu queria, Eduardo, assim, ver a sua opinião sobre como que você está enxergando a mudança dentro da América Latina, né, Brasil, Colômbia, Cuba, ou seja, foi um recado enorme que os Estados Unidos deu, e assim, uma demonstração de força militar também fantástica, o fato de não ter perdido sequer um soldado nessa operação, onde pelo menos 32 agentes cubanos foram mortos, a gente não sabe ainda o número de venezuelanos que foram eliminados aí nessa operação, mas para mim assim, está muito claro, porque pouca gente fala disso. Os poços de petróleo dos Estados Unidos na Venezuela foram expropriados pelo regime chavista. Ou seja, foram roubados pelo regime chavista. Pouca gente está falando isso. Quando o Trump fala que eles roubaram o nosso petróleo, não é no sentido figurado, né, metafórico. Não, é verdade. Aí está o Make Iran Great Again, aí valeu. Mas é verdade isso. Foram roubados, poços de petróleo americanos foram roubados pelo regime chavista. Então, quando o Trump fala que isso tem que ser devolvido, é literal, tá? Então, para mim, o Eduardo, ficou muito claro agora que os Estados Unidos não vão aceitar governos ilegítimos, governos que fraudam eleições e governos que roubam propriedade, seja dos Estados Unidos, seja de quem for, governos que não representam a vontade do seu povo. O Marco Rubio ele deixou muito claro isso, né, que eles não vão permitir que aqui na região norte-americana o petróleo seja assaltado por potências concorrentes dos Estados Unidos. Não há soberania sem liberdade. O petróleo ele não era revertido para o bem da população da Venezuela. Se o fosse, a população da Venezuela estaria tão feliz quanto a população dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive, brinco com uns amigos meus, que eu falo, você já foi aos Estados Unidos? Às vezes a pessoa até já foi. Você já foi para Dubai, Abu Dhabi, Manama, lá no Bahrein, Kuwait? Não. Então espera, o dia que você for lá para os Emirados Árabes, você vai ver o que é primeiro mundo. Assim, é absolutamente nenhum lixo na rua, nenhum morador de rua, os prédios, as coisas mais lindas e grandiosas que tem no planeta Terra, e tudo com base em petróleo, sendo que esses países têm menos petróleo do que a Venezuela. Então, quando falam em soberania, a primeira coisa que eu salto da cadeira é com relação a isso. Gente falando que os Estados Unidos entrou para usurpar e roubar o petróleo venezuelano. Não é nada disso. Eu comparo, inclusive, a operação do Trump na Venezuela é igual uma operação policial que entra na favela e prende o dono do morro. Não tem diferença disso. Quando a gente reparar que o Trump pegou os traficantes de droga e elevou eles, né, a periculosidade deles, para o alerta de terroristas, o Trump, o que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte, olha, para pegar traficantes de droga, eu posso botar o DEA, que está no mundo inteiro, com auxílio das Forças Armadas, para ir atrás desses caras, sem autorização do Congresso Nacional. O Mike Lee, ele deu um post logo após a prisão do Maduro, onde ele suscita levemente essa questão. Calma aí, isso é uma guerra? Isso não é uma guerra? Porque se for uma guerra, precisa de uma declaração, uma aprovação do Congresso Nacional. Todo mundo vai lembrar, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos só entrou na guerra depois que o presidente Franklin Roosevelt fez um discurso e conclamou o Congresso Nacional a apoiar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em 8 de dezembro de 41, logo após o bombardeio e o ataque surpresa dos japoneses em Pearl Harbor. Então, os Estados Unidos, quando ele eleva esses traficantes de droga a narcoterroristas, ele está dizendo isso. E a Venezuela não é um país presidido pelo Maduro. Maduro não ganhou nem a última e nem a penúltima eleição de 2018, vale lembrar. Desde 2018 já é um governo ilegítimo por boa parte do mundo e maioria do Ocidente. Então o que é o Maduro? Ele é um cara que usurpou das instituições, utiliza aviões da FAB e quartéis para fazer tráfico de drogas, não são militares, são pessoas que estão com os
insígnias das Forças Armadas porque o Maduro e o Chávez os nomearam para as Forças Armadas. Então, como é que ocorre na Venezuela? Não é que o cara fez um concurso, né? Entrou ali na EPICAR, numa escola de sargentos, ou na AMAN, ou na AFA, e saiu oficial ou praça das Forças Armadas. Lá na Venezuela, tem mais de 2.000 generais, porque o Maduro chega e fala: você aí, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, é meu parceiro? A partir de agora você é general. Ah, você aí é professor, aí fecha comigo na agenda woke, tal, é líder do Sindicato dos Professores, agora você é general das Forças Armadas. E em que pese o salário mínimo na Venezuela ser em torno de $10, talvez 20 no máximo, não mais que isso, um general ganha mais de $4.000 por mês. Então, o Maduro fez esse aparato repressivo, né, para se manter no poder, mas ele há muito tempo já não é presidente da Venezuela. Ele é um traficante de drogas, dono do morro chamado Venezuela. Essa é que é a questão. Quando vocês, telespectadores, olharem para o Maduro, olhem o Marcola, olhem um beira-mar. Então, nessa mudança dos Estados Unidos é que eles conseguem fazer essas operações legalmente, de acordo com a lei americana. E aí é o motivo pelo qual o Lula não reconhece o PCC e o CV, o TCP, o ADA, a Família do Norte, toda essa escória do tráfico de drogas brasileiro, o Lula não reconhece como grupo terrorista. Por quê? Porque ele sabe que ele vai dar margem para os Estados Unidos atuar, não invadindo o Brasil, mas pegando esses líderes do tráfico de droga, como André do Rep, que ganhou um HC da STF e no dia seguinte estava no Paraguai. Se os Estados Unidos pegar o André do Rep no Paraguai, mandar ele para um presídio americano, facilmente, e obrigar ele a delatar. Será, Lacombe, Alan, Max e Ramagem, que se esses grandes peixes do tráfico de drogas começarem a abrir a boca, será que a gente vai ver alguma vinculação com a esquerda? Com o PT? Será que não vai ser só aquela delação do Marcos Valério falando em 100 milhões de reais lavados do PCC para o CV, que inclusive foi mais uma das matérias que nós fomos proibidos de comentar durante a eleição de 2022? Eu acho que a resposta todo mundo sabe. Fala, Eduardo. Um abraço, muito bom falar contigo. Feliz ano novo, meu amigo. Vamos lá. A gente estava falando aqui, Eduardo, que está 3-0 no Trump contra a China, que o objetivo mesmo é China, contra os proxies da China. Contra o Irã, a ofensiva ali cirúrgica do Trump, e agora uma possível quebra desse governo dos ayatollahs ali. Faixa de Gaza também. Exatamente. E agora a Venezuela, né? Com esse todo o petróleo que ia ilicitamente, não contabilizando para a China. Então, minha pergunta é o que você acha desse novo cenário político, diplomático, mundial que está sendo colocado pelos Estados Unidos e todos, inclusive, infelizmente, a ONU ali falando em soberania e querendo levar ao Conselho de Segurança da ONU. E a gente conhece muito bem a ONU, né? Cercado dos progressistas, dos globalistas, representações contra Israel, nada contra o terrorismo, tudo contra os Estados Unidos e deixando a China ilicitamente pelo mundo. Como é que fica esse multilateralismo do Conselho de Segurança da ONU? Os Estados Unidos estão provando que são mais poderosos do que todos esses órgãos multilaterais somados, né? Vão levar para o Conselho de Segurança, Estados Unidos têm poder de veto, não vai acontecer absolutamente nada, espuma. Então, no final do dia, o que a gente está vendo é que há uma distância tão grande da realidade que o que está valendo realmente é a força. E graças a Deus os Estados Unidos é mais forte do que o regime do Maduro, do que o regime do Khamenei, né, do Ali Khamenei lá do Irã, é mais forte do que o regime do Hamas. Então é isso que a gente está vendo. E é muita besteira que foi deixada para trás pelo governo Biden, porque no mundo não existe vácuo de poder. O Biden, ele prefere um Lula a um Bolsonaro. Isso daí é inacreditável. O Biden, ele prefere dar a terceira chance a um regime nuclear do Irã. Então, assim, eu chego a falar, eu sei que tem muita gente que está triste com o Trump com relação à lei Magnitsky, mas eu ainda dou graças a Deus que o Trump foi eleito. E a gente ainda vai ver, gente, esperem, que nós ainda vamos ver muitas cenas dessa novela, dessa relação Brasil e Estados Unidos, e eu tenho certeza que a preferência do Trump não é pelo Lula, né? Podem apostar. Mas eu dou graças a Deus que o Trump foi eleito porque ele está remodelando o mundo, está, na verdade, resgatando a normalidade do mundo, a moralidade. É o discurso do Didi Vance, lá naquela summit de segurança em Berlim, Munique. Ano passado.
onde ele fala, ou nós compartilhamos os mesmos valores, os valores que nos levaram a estarmos lado a lado na Segunda Guerra, ou a gente vai fazer algo diferente. E está dando resultado, né? A Europa acabou de aumentar para 5% do seu PIB para investimentos em defesa, estão muito mais alertas, já não estão mais sorrindo do Trump quando o Trump fala, olha, vocês estão construindo aí pipelines, né, tubos com a Rússia para comprar gás russo, vocês vão se atrasar com essa questão aí toda. Agora eles estão lá preocupados com a guerra da Ucrânia. Enfim, então eu estou vendo novos ares no mundo, eu vejo uma direita fortalecida esse ano, a gente vai ter eleição na Colômbia em maio desse ano, no Brasil em outubro, então são mais 2 países que devem acompanhar, Deus quiser, a Equador, Paraguai, Argentina e Chile, tomando quase que toda a América do Sul como de direita. A gente viu um avanço na América Central também, a gente já tem sedimentado ali, consolidado o Bukele. Nem Honduras, o governo americano falou, estamos de olho, e isso serviu para brecar as intenções da esquerda radical, que já estava ensaiando um golpe, e depois de um tweet do Landau, que é o 02 do State Department, embasado pelo presidente Trump, a menina lá, que eu esqueci o nome dela agora, ela voltou atrás do partido do Zelaya, voltou atrás, né, o Foro de São Paulo deu uma volta atrás e falou, opa, tá um cachorro muito grande para me meter aqui, então eles não colocaram as asinhas de fora, demorou um tempo, a eleição lá em Honduras foi dia 30 de novembro, semanas depois somente, quase que no final de dezembro é que foi anunciado o novo presidente, que é uma pessoa de direita, que é uma pessoa simpática aos Estados Unidos, e Deus quiser isso vai vir para o Brasil também. E agora com mais esse conteúdo da Venezuela. Então a esquerda, como ela é muito bem conectada no mundo inteiro, quando cai um dos seus, a tendência é de se impactar todos os regimes. Então, com a queda do Maduro, podem ter certeza, vai parar o pagamento dos mais médicos, mais atletas, mais esportistas e todos os programas que a Venezuela tem com Cuba, que eram pagos na base do petróleo, isso vai acabar. Cuba enfrentará muito em breve uma piora no seu atual desabastecimento energético. Podem apostar. Isso tudo vai levar o quê? Vai levar uma conflagração da população, e a exemplo do que ocorre no Irã, a tendência das pessoas irem para as ruas, para o tudo ou nada, porque vão estar lutando por alimento, por energia, e aí a gente consiga ver, né, a queda de um regime ditatorial e um florescimento de algo novo que possa trazer prosperidade para os seus povos. Essa é a minha esperança para esse ano.